Olá, meus amigos. Notícia boa, a nossa televisão já está no ar, com algumas adaptações iniciais que estamos fazendo. Já estamos gravando nossos programas para entrar na transmissão da televisão. E para isso eu preciso muito de vocês. Temos um jantar árabe para o dia 23 de maio, com show, música ao vivo, comida boa. E eu espero que vocês participem conosco. Eu preciso da participação de vocês. Adquira os convites através dos nossos canais de divulgação. Entre em contato conosco, venham participar. Além do que, de uma comida boa, temos o ambiente, que vai ser maravilhoso. Com a presença de vocês, com a vibração que emana dos nossos corações, estaremos numa noite muito feliz. Venham, participem conosco. Olá, amigos. Hoje nós temos o privilégio de contarmos com o Dr. Sérgio Thyssen, que ele é cardiologista, formado em física também, milita na cidade do Rio de Janeiro, estudiosíssimo de doutrina espírita, conhece bastante e temos o privilégio de contar com ele no nosso Papo do Bem. Tenho certeza que vocês vão amar o programa. Continue conosco, quarta-feira que vem estaremos de novo aqui no Papo do Bem. E quero agradecer, Sérgio, pela aceitação do convite para estar aqui conosco falando sobre medicina e espiritismo, doença da alma, doença mental e a terapia do futuro. Eu sei que é um tema muito interessante, todos estão ansiosos para ouvi-lo. E fica aí com a palavra para começar, para não perdermos tempo, para dissecar esse assunto que vai ser muito interessante. Aguinaldo, eu é que agradeço essa oportunidade, muito feliz de lhe conhecer a estrutura do programa e que nós possamos aproveitar esse tempo precioso para conversarmos sobre essa fronteira entre, de um modo geral, medicina e espiritualidade, né? Talvez abordando algumas questões em especial. Então, a gratidão e a alegria é muito minha, meu amigo. Muito obrigado a você e a sua equipe pela oportunidade esta. Que bom. Sérgio, fala um pouco para nós dessa relação entre medicina e espiritualidade. Uma vez que nós sabemos que o ser humano tem 4 naturezas, espiritual, mental, emocional e física. E em sendo o espírito, vamos dizer, como disse o Kardec, o Deus do corpo, como é que você vê esse tratamento entre o espiritismo e a espiritualidade, como isso interage, o que nós temos que saber para poder alinhar essa relação tão forte que existe entre esses dois elementos? Muito bem, Aguinaldo. Uma primeira ideia é a ideia de que quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos conhecendo melhor a realidade de um modo geral. E na medida em que eu pude ir conhecendo a doutrina espírita desde cedo, vinha fazer medicina e sempre com as ideias dos postulados espíritas, como que crescendo comigo junto da minha formação como médico. O tempo foi passando até que, dirigindo e como que criando grupos espíritas, eu fui me dedicando muito à área mediúnica. E na medida que nós fomos recebendo, a partir do acolhimento fraterno, inúmeros casos de pacientes, os mais variados em termos de diagnósticos, tanto doentes com problemas orgânicos, clínicos, biológicos, como pacientes com doenças ou transtornos mentais, nós fomos entendendo o valor de nós cuidarmos do contexto espiritual
de cada caso. Normalmente, nas reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, as reuniões são abertas de um modo geral e mesmo que o centro espírita tenha uma lista de casos com problemas os mais variados, incluindo problemas médicos, as reuniões são abertas de um modo geral e os espíritos que são trazidos são ligados àquele grupo de casos, que pode ser um grupo de 10 ou de 30 pacientes diferentes. Nós começamos a fazer de outro modo, em que nós, por gravidade de cada caso, colocando-os na frente, nós como que abrimos caso a caso. E quanto mais severa a manifestação de doença, mais nós agíamos primeiro. E quando nós começamos a abrir os casos individualmente, a equipe de médiuns, para cada caso aberto, ela observa a realidade espiritual por trás ou no entorno daquele caso especificamente. E aí nós fomos aprendendo a relação que existe das questões espirituais, que na verdade, na maioria das vezes, são de vidas pregressas, e a doença e a gravidade dela na condição atual de cada um. Então, sempre que nós nos envolvemos procurando ajudar os doentes de um modo geral, imaginemos um doente oncológico, uma neoplasia, um tumor mais ou menos importante, com ou sem metástases. Quando nós abrimos um caso assim, nós vamos encontrar questões espirituais pendentes. E são questões espirituais, na maioria das vezes, pelo menos nos casos que nos chegam, muito complexas, delicadas, e nós nos colocamos para ajudar esses espíritos. Na maioria das vezes, quase que como uma regra geral, não diria lei, mas uma regra geral, o doente de hoje foi o autor de muitos prejuízos às pessoas em vidas anteriores. E agora? E agora a cobrança. As coisas se invertem. Então, existe uma cobrança que é uma cobrança formal. Espíritos que estão conscientes e que desejam, de certo modo, que o doente de hoje sofra algo semelhante ao que ele fizera sofrer. Mas existe uma outra condição, que é quando nós nos deparamos com espíritos que estão como que em condições andrajosas, em situações de umbral inferior, por exemplo, como que desde então, sem terem tido uma oportunidade de recuperação, de serem auxiliados, de mudarem a sua condição mental, espiritual, desde que aqueles fatos mais penosos e tristes ocorreram. Então, o objetivo do grupo é exatamente de nós resgatarmos esses espíritos. Em geral, nunca são apenas 1, 2 ou 3. Às vezes, 1, 2 ou 3 comparecem através da psicofonia e nós cuidamos diretamente deles, tanto do ponto de vista de acolhimento amoroso, como do ponto de vista de cuidados físicos, eu diria, porque o perispírito deles, que é material, no sentido, pelo menos, de semimaterialidade, eles estão traduzindo todo o sofrimento, porque viveram no passado e ainda vivem na atualidade. Então, nós, a partir de magnetismo, fluidoterapia, prece, diálogo fraterno, amoroso, nós vamos cuidando e as mudanças são evidentes e imediatas em relação aos aspectos mentais, espirituais e perispirituais. A partir disso, eles são direcionados e vão passar a viver numas esferas de vida que às vezes são ligadas a hospitais e às vezes são lugares onde vão reencontrar os familiares do passado. Na verdade, vão retomar a vida espiritual ainda na erraticidade. Fundamental esse reencontro com esse lado da materialidade para serem assistidos, esclarecidos, muitas das vezes.
Isso. Então é fundamental esse tratamento, começa ali pela psicofonia, pelo diálogo fraterno. Isso. Então, A continuação disso, né, é que os médiuns são médiuns experientes e eles enxergam muitas vezes contextos de um sofrimento mais amplo, eu diria coletivo. Então, além daqueles 2 ou 3 que são atendidos mais diretamente, nós procuramos enxergar para cuidarmos de tudo aquilo que a espiritualidade superior, na verdade, mostra aos médiuns, porque tudo que eles mostram, nós cuidamos. E essa é a intenção de todo o grupo, do grupo desencarnado e do grupo da equipe encarnada em si. Então, existem mecanismos, e aí entra um pouco mesmo da física, de nós utilizarmos uma questão básica, que é o que nós chamamos de efeito de campo. E aí nós produzimos um campo benéfico, amoroso, vibratório, que envolve toda aquela coletividade. Lembrando, né, que o fluido vital da equipe encarnada é um tesouro instrumental dessa nova medicina. Nova, talvez, no sentido de que, com as bases espíritas, nós podemos trabalhar nisso o tempo todo. Mas os antigos conheciam, né? Na sua sabedoria, no seu entendimento, nas suas pesquisas, talvez até mais do que nós conhecemos hoje. Mas, enfim, então, a ideia básica qual é? A doença de hoje, ela é o efeito de questões causais antigas. E toda vez que nós cuidamos, seja de casos como aquele da doença oncológica, seja de uma criança dentro do espectro do autismo, seja alguém de uma idade tal que tenha tentado suicídio 2 ou 3 vezes por uma depressão, tanto na dependência química, na esquizofrenia, no alcoolismo, ou seja, todos os diagnósticos que em medicina nós conhecemos, no campo da doença física e da doença mental, tudo é passível de tratamento. E a nossa intenção, porque nós não podemos cuidar de todos, não é? Mas a nossa intenção é sempre de cuidar dos casos mais graves, e quanto mais graves eles são, mais há sofrimento. E é isso que nos motiva a abordar esses mesmos casos. Lembrando que quando nós cuidamos deles, sempre, quanto mais graves eles são, mais nós nos deparamos com questões muito sérias. Sem dúvida. Às vezes de séculos antes. Portanto, muitas vezes são questões de guerras que foram vividas há décadas ou séculos em quaisquer regiões propriamente do planeta Terra, no nosso passado. E a ideia qual é? É uma medicina que se amplia na direção do mundo espiritual. Não é? Existe um capítulo do livro Roteiro de Emmanuel. O nome do capítulo, o título é O Grande Educandário. E ali Emmanuel nos informa que nós somos na Terra 20 bilhões de humanos. Se hoje nós somos 7,7 encarnados pela estatística, nós temos aí 13. 12 bilhões, um pouco mais, quase o dobro, de desencarnados. E nós nos lembramos que a vida do outro lado não é propriamente um sonho. A vida espiritual no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, é um mundo espiritual dividido em esferas diferentes de vida. E as esferas inferiores, nos moldes que nós começamos a aprender com o André Luiz no livro Nosso Lar, vamos dizer assim, é apenas uma esfera específica, que eu diria de umbral inferior. Mas nós ainda temos uma população imensa ligada a este mesmo umbral, vivendo por um período longo de tempo ali, mas nós temos regiões mais inferiores, de maior sofrimento, de maior complexidade. Num outro livro, André Luiz pergunta, Lísias, o que são as trevas? E aí Lísias responde,
Então, um umbral médio, um umbral inferior, mas nós temos coisas mais sérias. E a gente lembra que doença é algo muito típico do planeta Terra. Há espíritos bondosos que nos dizem, só reencarnam aqui espíritos com dificuldades tais que somos considerados como que doentes espiritualmente. Quem não tem predisposição a adoecer de doença clínica ou de doença mental não vem para cá. Assim como na prática médica do dia a dia, nós, quando temos um doente ambulatorial, é uma coisa. Quando temos um doente mais grave, ele é internado no hospital. Quando ele é mais grave ainda, na terapia intensiva, numa cirurgia de urgência, de maior ou menor porte, não é? Então, a Terra, ela é considerada como um dos hospitais do universo. Haja vista o Emmanuel ter dito que nós somos espíritos falidos e falíveis, né? Ou seja, trazemos já uma falha do passado e temos a possibilidade de falhar hoje. E uma falha significa comprometimento. Comprometimento, falência perispirítica e doença física. E você lembrou muito bem, não é? Nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas transgressões às leis divinas, nós nos tornamos sujeitos ou vulneráveis a aspectos que vão alterar o nosso perispírito, que é o corpo do espírito. Tanto é que todos os desencarnados o têm, a princípio, né? E essas dificuldades, e há uma outra referência, que é de Emmanuel, que vai falar de esgarçamento perispiritual. Esse é um tema, ou um título pouco conhecido. Esse esgarçamento perispiritual pode ou não adoecer o corpo que vai ser tomado a seguir numa nova reencarnação. E esse esgarçamento, enquanto ele não for resolvido, na dinâmica essa, ele é passível de transbordar para o mundo celular. Falências hoje podem repercutir em câncer em algumas encarnações futuras. Sem dúvida. É exatamente por conta desse esgarçamento. Às vezes a pessoa tem um débito, às vezes a pessoa é depressiva, melancólica, às vezes até um pouco odiosa, e termina a existência sem ter grandes problemas, a não ser o processo depressivo. Mas fica estigmatizado no perispírito a possibilidade de um câncer numa outra reencarnação Sim. futura, né? Tanto o câncer em si, que é apenas um dos diagnósticos mais comuns na vida humana na Terra, né? Como uma série de outras. A medicina contemporânea, ela tem descrito milhares de diagnósticos diferentes. Ou seja, tudo vai variando no nosso adoecimento de acordo com o que nós fizemos outrora. Não é? Então, não apenas diagnósticos diferentes. Por exemplo, uma doente que tenha lúpus eritematoso sistêmico é uma doença de etiologia desconhecida, em que a pessoa fabrica anticorpos contra as suas condições celulares e teciduais, mas ninguém sabe de onde vem, né? Então, Fala que é doença autoimune. É uma doença autoimune, exatamente mas essa expressão. Mas daí para frente falta muito conhecimento então, a respeito. O que nós temos feito? Nós temos visto que há doentes de lúpus que são leves. Outros moderados e outros mais graves. Alguém que desenvolva nefropatia lúpica pode ter que ir para hemodiálise e tem, em geral, renal. A sua encarnação mais limitada. E nós nos lembramos que, afora nós, em cada patologia, termos casos de leves, moderados ou graves, nós temos uma infinidade de outras possibilidades. Isso tudo vem sendo construído. Então, nós temos aí todo um grande desafio pela frente. Nós nos lembramos que a medicina hoje, por uma questão de dificuldades em relação a um entendimento novo, né, ela contempla tão somente o corpo físico. De tal maneira que até na doença mental, nós temos vasculhado o cérebro humano.
não é? No doente com depressão, nós encontramos uma diminuição importante dos neurotransmissores. Então, uma parte grande da psiquiatria moderna acredita que a depressão venha da neuroquímica cerebral que está diminuída e, portanto, ela não permite a ação e a interação entre os neurônios do sistema nervoso central. Mas isso também é consequência das questões espirituais. Tanto quanto, por exemplo, uma criança dentro do transtorno do espectro autista, nós vamos encontrar questões no corpo caloso, nós vamos encontrar alterações das mini-colunas cerebrais, nós vamos encontrar o cérebro das crianças inflamado. Se você dosar proteína C reativa no sangue das crianças, a PCR é alta. E aí há muitos colegas que pensam que isso tudo é a causa do autismo. Doença inflamatória que leva ao autismo. E, na verdade, tudo isso está a reboque do espírito, porque nós não somos corpo físico, que temos eventualmente alma. É o contrário. Nós somos espíritos, nós somos almas e utilizamos uma vestimenta física dentro do nosso processo evolucionário, nos moldes do que nós precisamos de oportunidades reencarnatórias para podermos nos desvencilhar das questões essas muito antigas e ingressarmos numa outra condição, que é a condição de sanidade. Então, tudo é espiritual em medicina, mas nós não temos ainda, mas vamos ter, ressonância nuclear magnética para o perispírito. Eventualmente, ressonância funcional que envolva a matriz espiritual, eventualmente algo análogo à tomografia computadorizada, helicoidal que seja, não é? PET scan, que seja próprio para nós vislumbrarmos o que está na intimidade do mundo celular. Porque a avaliação, vamos dizer, da anatomia e da fisiologia, elas são muito úteis, mas isso é no mundo dos efeitos. E nós temos que mudar o foco da medicina para o mundo das causas. Se não, do contrário, Aguinaldo, nós vamos receitar antidepressivos para o resto da vida, para os pacientes com depressão. E vamos oferecer, claro, um conjunto lindo de multidisciplinar para as nossas crianças dentro do espectro autista, mas com melhora, como já tem acontecido. Mas nós não estaremos atuando no mundo causal. Campo espiritual. Não é? Então, o Espiritismo veio para iluminar a realidade. Não é? É o Consolador prometido. E ele veio para estabelecer fronteiras entre todos os campos do conhecimento. E um dos mais lindos, no sentido de uma fronteira especial, é com a medicina. Mas nós podemos pensar no espiritismo, no direito e na magistratura, não é? Nós podemos pensar na associação do espiritismo com a pedagogia. Uma pedagogia espírita está aí. Nós podemos pensar até espiritismo e astronomia, não é? A ideia de energia escura, de matéria escura, de buracos negros. Quantas coisas extraordinárias estão em aberto para que nós avancemos. Só que nós estamos com dificuldades de chegarmos numa condição que é aquela em que nós estaremos verificando com toda objetividade as raízes espirituais do sofrimento. E Sérgio, doença tem a ver com sofrimento. Diga, Aguinaldo. Sérgio, na vida prática, a gente vê que 80% das patologias são de ordem emocional, psicossomáticas. 15% são doenças crônicas e 5% doenças agudas. Como é que você vê isso em termos de futuro para a formação médica, para que os colegas possam contribuir para que essas pessoas se curem, uma vez que elas mesmas geram as suas patologias em 80% dos casos? Muito bem, Aguinaldo. Essa é uma questão super importante, né? Porque a gente, quando fala de medicamentos, quando a gente lembra da importância da fluidoterapia espírita,
do magnetismo de cura, quando a gente lembra da homeopatia, quando nos lembramos da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica, nós nos lembramos que todo esse grande conjunto de recursos, eles vêm de fora para dentro. E nós estávamos conversando agora há pouco, né, quanto à ideia de que, por mais que tudo isso nós mobilizemos com um conhecimento, um entendimento cada vez melhor, ainda assim é de tudo aquilo que possamos acionar de fora para dentro a benefício de todos. Mas nós nos lembramos que a cura a nível mais profundo é algo íntimo, é algo interno e que depende muito, vamos dizer, do autoconhecimento. Depende muito de nós conhecermos a nossa própria realidade, entendermos melhor quem de fato nós somos, porque nós pensamos muito que nós somos quem nós não somos. Exato. De certa maneira, nós nos iludimos ainda, nós não temos uma ideia melhor. Muitas vezes o recurso terapêutico, também vindo de fora, através da psicologia, através da psicanálise, seja de uma escola ou de outra, são aspectos lindos que vêm somar para que cada um possa conhecer melhor a sua própria condição como espírito imortal, como personalidade, as suas questões dos seus conflitos, as questões que vão até o período da infância, que vão sendo contemplados nessa união entre o terapeuta e o paciente em si. Mas nós também entendemos que temos que aproveitar essa oportunidade valiosa de termos o Espiritismo para que nós tenhamos a devida motivação para nos olharmos no espelho nesse sentido. Não é um espelho que nós imaginamos de um cristal puríssimo que pudesse nos mostrar, a partir das nossas emoções, a partir das nossas vivências pessoais, das nossas reações, das nossas escolhas, das nossas atitudes, não é? Pelo menos na vida atual, não é? Quais são as nossas tendências e, portanto, o que de tudo isso nós podemos depreender no sentido de que devamos superar, devamos substituir, devamos buscar como está, vamos dizer, no âmbito das crenças e das religiões, a ideia de uma transformação pessoal, de uma mudança interna. Eu era de um jeito, né? Como é que eu posso ser feliz no futuro? Como eu sou hoje? Se fosse assim, eu já o seria. Então, eu tenho uma ideia de que há um caminho a ser seguido, que há um trabalho a ser desenvolvido, com uma ajuda externa ou não. Lembrando que ninguém vai fazer o trabalho principal por nós, que é esse trabalho, basicamente, de reconhecermos os nossos vícios morais e a ideia de que precisamos substituí-los pelas virtudes do espírito imortal. E aí isso tudo nos remete a Jesus, aos evangelistas, aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a ideia de doutrina espírita nos dando um norte no sentido de, olha, a vida é isto, nós somos assim, mas reforma íntima é como o grande convite para nós alcançarmos uma felicidade futura. Então, nós precisamos trabalhar isso, quem sabe, desde a escola primária. E aí nós não vamos esperar que venha a adolescência, que venha a vida adulta, que venham as experiências doces ou amargas do dia a dia, porque às vezes só elas é que vão como que incentivar as experiências e as mudanças possíveis. Não é? A pedagogia espírita, não é? A campanha de evangelização permanente da infância e da juventude, não é? Em moldes de todo um trabalho muito bem desenvolvido em tantos núcleos no país como um todo, tudo isso tem a ver com o projeto de Jesus, de já oferecer às crianças algo que permita que elas já cresçam com esta bagagem, que é uma bagagem convite
a uma transformação progressiva ao longo da vida. Não é? Porque aqueles que hoje entendem, nós imaginamos a doença, a enfermidade, como algo que é uma colheita. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos outrora. E podemos evitar. E a ideia qual é? Qual é o grande desafio? É a profilaxia. Sermos resignados, aceitemos as nossas condições de saída, na verdade, de entrada numa nova existência, que tem a ver com o nosso passado remoto ou recente, e, ao mesmo tempo, vivermos a vida atual com as diretrizes do Evangelho, com a ideia espírita das leis de Deus, para que a gente se cuide melhor, no sentido de fazermos o melhor do nosso dia a dia, contemplando o nosso espírito e não apenas as questões antigas que nos motivavam a isto ou aquilo, mas que nos afastavam do caminho reto da evolução e da conquista da felicidade. As doenças vieram disso. Como é importante começar isso cedo, não é, Sérgio? Às vezes as pessoas querem deixar para fazer isso na adolescência, ou na fase adulta, ou até na fase já na senectude, mas como é importante essa evangelização infantil, os pais terem essa responsabilidade de cuidar dos filhos, porque às vezes, hoje, o André Luiz coloca que nós, ao retornarmos ao mundo espiritual, a grande maioria, quase absoluta, passou aqui em busca de aplausos, de reconhecimento da própria comunidade, da sociedade. Minoria se preocupa em fazer um investimento no espírito e desencarnam praticamente do jeito que reencarnaram. É verdade. Não é? Há um trechinho que você me fez lembrar, que é do livro Depois da Morte, de Leon Denis. E é um alerta. E ele diz, olha, trate de fazer nessa vida o que você veio aqui fazer, para que você saia dela melhor do que quando você aqui entrou. E isso tem a ver com a ideia de se buscar a evolução espiritual no sentido das virtudes, para que nós não cheguemos novamente no mundo espiritual como que de mãos vazias, no sentido figurado do processo evolutivo. Né? Há todo um desencanto, há toda uma circunstância de arrependimento, quando depois da morte as pessoas se dão conta de que a vida continuou, de que o mundo é um mundo extraordinariamente lindo, mas que a sua condição pessoal, pela falta das tais conquistas, é uma situação ainda, muitas vezes, de miserabilidade do ponto de vista moral e espiritual. Daí a frase mais comum, ah, se eu soubesse. E aqui a gente fica embotado pelo próprio organismo físico, mas no plano espiritual é muito claro, a gente tem uma percepção muito mais acurada de tudo. Claro. E aqui às vezes a gente se deixa enganar. Muitos pais que deveriam ter a responsabilidade de cuidar dos filhos, levando-os a uma escola, levando a uma casa religiosa, a qualquer contexto pedagógico que pudesse contribuir para a formação do filho, quer levar o filho para jogar futebol, sem nenhuma denegrindo a imagem do jogador de futebol. Mas antes, vamos fazer uma formação moral, uma formação espiritual, para depois investir nesse lado. Às vezes quer fazer do filho um doutor, mas se esquece que a nossa responsabilidade de cuidar desses filhos é muito grande, seremos cobrados também por isso. E o que esses pais têm que estar se aparatando, de que forma para estar orientando esses filhos? Porque não se dá o que não se tem, não é? É verdade. Ou seja, essa limitação, ela é algo que existe hoje, mas que foi edificada no passado, quando estes pais não tiveram esse despertar no sentido da valorização daquilo que seja o que se deva oferecer às crianças o mais cedo possível, para que elas tenham mais chance de, em crescerem na idade biológica, cronológica, elas fossem como que
buscando a ideia, por exemplo, do homem de bem, que está nitidamente naquele capítulo lindo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Então, esse texto é um texto extraordinário. Fantástico. A ideia de uma referência para nós. Não é? E ali não é aquilo que seria algo da perfeição sideral, futura. Absoluta. Né? Absoluta. É a ideia de algo alcançável Plenamente nos tempos atuais. Então, você se referiu ao futebol, nós podemos lembrar muitas coisas. E olha a delicadeza do momento atual. Hoje nós temos, pelo avanço da ciência, da tecnologia, da informática, das redes sociais, da mídia de um modo geral, nós temos telefones celulares, nós temos tablets, nós temos elementos que têm todo o seu lado positivo. Mas se nós pensarmos o quanto as crianças hoje estão sendo como que passíveis de estímulos, que são estímulos que tornam essas crianças, vamos dizer assim, muito ativas, num certo sentido. Às vezes com todo um lado positivo, mas às vezes pelos conteúdos que nós temos hoje, envolvendo a televisão também. Algo que não é aquilo que nós imaginamos e constatamos que favoreça o processo educativo de crianças no sentido de se tornarem pessoas adultas com um balizamento para as questões do espírito. Então, hoje as crianças, se você deixar, elas vão ficar horas e horas na frente das telas, não apenas a da televisão, que é uma tela mais distante, mas as telas próximas. Isso já gera uma atividade cerebral maior, isso pode gerar inflamação cerebral. E as crianças querem ficar horas se divertindo ali. E a posição também gera problema de coluna. Gera, mas a questão talvez mais importante é a questão espiritual. O que esses programas, né, esses aplicativos, o que isso está trazendo? Então, na medida que isso vai avançando, os adolescentes também, muitas vezes, passam horas a fio, né, com os seus elementos de estímulo excessivo do ponto de vista da visão e da mente. Se nós, com a herança do nosso passado, já desenvolvemos tantas questões, esse hiperestímulo de agora pode gerar outras questões depois, incluindo o fato de que terem se dedicado tanto tempo a coisas que talvez não fossem as melhores, perde-se um tempo precioso de se oferecer aquilo que contemple as crianças, no sentido de algo mais proveitoso para a sua evolução, para que na vida adulta essas crianças de hoje estejam mais, vamos dizer assim, conscientes de si mesmas, conscientes da realidade e possam interagir na vida de uma maneira mais progressista, em termos de progresso espiritual. Então, essa é uma questão assim, bastante ampla, mas nós não podemos perder de vista que nós somos um grupo muito grande de espíritos internados na Terra, que é um grande educandário, é uma grande escola, no aprendizado essencial do qual nós carecemos. E que quando nós aprendermos esse essencial, nós vamos transformar as nossas vidas em algo mais útil, no sentido das conquistas espirituais de que carecemos. E aí teremos menos patologias, menos desequilíbrios, menos distonias, menos esgarçamento perispiritual. Essa expressão, não é, esgarçamento perispiritual, onde é que está isso? Se não me falha a memória, no livro de Emmanuel, que também é um livro astro, Pensamento e Vida, há um capítulo chamado Humildade. E aí Emmanuel traz para nós, médicos e leigos na área, a ideia de que a ausência de humildade, que é o orgulho, que é um dos nossos maiores problemas, na verdade é gerador de uma infinidade de transtornos que vão fazendo com que nós façamos escolhas equivocadas, e isso tudo vai materializando o desequilíbrio
a nível perispiritual e que depois tenderá a desaguar no mundo biológico, no mundo celular, no mundo físico. Ô Sérgio, a Cristina Brandes, que é uma psicóloga alemã, no livro Resiliência, ela faz uma colocação muito interessante quando ela diz assim, que o verdadeiro sucesso da criatura, quando a gente espera informar e ter reconhecimento, e ter dinheiro, e ter uma condição, um status social, ou mesmo financeiro, ela diz assim, que o verdadeiro sucesso está no fato da criatura gostar de si mesma. E hoje o que nós estamos mais vendo são as pessoas se decepcionarem por qualquer coisa consigo mesmo e se matarem. Haja visto a situação que nós estamos atravessando, a segunda causa de morte no mundo é o suicídio, que é a coisa mais triste que eu acho em cima da Terra, é o suicídio. O que você fala nesse sentido para nós? Olha, Aguinaldo, é uma questão assim muito importante e complexa, né? Na verdade, nós nos lembrávamos agora há pouco da nossa condição espiritual, em média, nesse mundo que é mundo hospital, escola e hospital. E a ideia de que, cada vez mais, ao longo das últimas décadas, nós estamos vendo a nossa população de encarnados crescer, não é verdade? Ou seja, um número cada vez maior de espíritos antes desencarnados, vivendo em esferas diferentes da vida após a morte, da vida do além-túmulo, estão tendo a oportunidade de retornar a um plano físico, mas trazendo muitas dificuldades que ainda não conseguiram superar de tudo que viveram em vidas anteriores. Mas não apenas em vidas anteriores ou reencarnações, mas também na erraticidade, no período intervidas, todas as vezes que estiveram no mundo espiritual entre uma desencarnação e uma nova reencarnação. Então, se a gente pensar bem, as nossas dificuldades, elas são todas morais e espirituais. E elas têm a ver com a nossa estagnação espiritual multimilenar, como você mencionou agora há pouco. Não é? A ideia de que nós temos feito muito pouco progresso numa determinada existência e mesmo no somatório delas. De tal maneira que, herdeiros de nós mesmos, ganhamos mais uma oportunidade, não é? Ganhamos, vamos dizer, o ambiente familiar, ganhamos a oportunidade, na maioria das vezes, de escola, não é? Dependendo de uma cultura ou de outra, de um país ou outro, mas escola, somos alunos, não é? Vamos dizer assim, a níveis diferentes e vamos crescendo. Mas nós trazemos lá na nossa memória profunda, né, que é o somatório de todas as experiências vividas antes, uma grande quantidade de dificuldades ainda não superadas. E muitas vezes, apesar de todo o amor da família, que nem sempre é real, né, porque nós temos dificuldades imensas em comunidades as mais variadas, nem precisamos ir longe do Brasil, né? O que é o Brasil hoje, do ponto de vista de boa parte da população, hoje sem acesso a coisas assim, de estrutura familiar desejável, de uma vida escolar de qualidade, não é verdade? Quantas vezes as crianças vivem sem essas contribuições fundamentais que muitos tivemos, mas nem todos, de tal maneira que há toda uma chegada na vida adulta com a memória profunda e muitas questões que envolvem a culpa, que envolve arrependimento, que envolve algo que a pessoa no dia a dia, na consciência, não recorda, mas aquilo é uma força viva que traz estímulo para o progresso, mas também dificuldades de superação. Então, nós hoje vivemos uma grande epidemia mundial de depressão. É a maior epidemia de doença mental que o planeta já viu. De onde vem isso? Do mundo espiritual. Isso vem de nós mesmos, do que nós ainda não conseguimos melhorar, vencer, superar. Então, nós já chegamos com essa perspectiva.
A espiritualidade projeta, nos ajuda na programação de uma nova existência para que ela seja a mais proveitosa possível. Mas nesse tempo de transição planetária, nós não temos o ótimo, nós temos o razoável. O ideal não existe, né? Existe, mas não aqui. Não aqui. De tal maneira que os desafios são muito grandes. Então, todo o bem possível, todo o esclarecimento que o Espiritismo faculta, todos os mecanismos de você trazer às famílias, aos integrantes de cada uma delas, adultos e crianças, o valor, o sentido da vida, não é? Quem somos, de onde de fato viemos, o que estamos fazendo aqui, não é? Qual é a perspectiva maravilhosa de um futuro feliz quando nós nos desvencilharmos das dificuldades antigas. A ideia de que o futuro ele será um futuro feliz, mesmo que tenhamos que vivenciar experiências ainda dolorosas. Então, esse esclarecimento, que é tipicamente espírita, ele traz uma contribuição muito grande a uma vida familiar mais exitosa, no relacionamento entre as pessoas, né? Mas para isso nós precisamos estudar, nós precisamos difundir, nós precisamos conversar a respeito, como os teus programas procuram fazer, né? A ideia de ventilar essas questões profundas, porque se nós deixarmos os programas para a infância, juventude, vida adulta, que estão aí espalhados pelo mundo inteiro, são exatamente de objetivo oposto, de distrair a condição humana quanto ao principal. E aí o que acontece? O proveito reencarnatório tem sido muito pequeno. E se nós não trabalharmos bem isto, nós vamos, não vou dizer perder uma geração, mas nós vamos ter muitas dificuldades no futuro. Ô Sérgio, a Ellen Van Baa tem um livro muito interessante, Life Before Life, eu imagino que você já deve ter lido, e lá ela, fazendo regressão de memória com os seus pacientes, a época foi em 1979, 750 pacientes, mas ela regrediu milhares. Ela fez uma publicação muito interessante, ela não era a época espírita, como eu acho que até não foi depois, mas chegou à conclusão pela regressão que havia reencarnação, que havia uma vida antes dessa. E ela fez a seguinte pergunta para os seus assistidos, para os seus pacientes. Vocês participaram da reencarnação? 81% participaram. 19% não lembravam, não participaram. Aí ela formulou a seguinte pergunta para os 81%. Qual a primazia do programa, já que 81% participaram? Eles disseram, 90% deles disseram a mesma coisa, aprender a relacionar. Então, nós estamos aqui na Terra para aprender a relacionar uns com os outros, e quase sempre com mais dificuldade dentro da própria residência, dentro da própria família, do próprio lar, né? Uhum. Como é importante nós relacionarmos bem com as pessoas que estão à nossa volta, quer seja na família, no trabalho, no trânsito, na comunidade, não é? Uhum. É verdade. Se a gente também lembrar do próprio Livro dos Espíritos, né? A ideia da lei de sociedades, né? A codificação deixa muito clara a ideia que tem a ver com aqueles que têm essa lucidez quando vão programar a sua próxima vida futura, portanto, a ideia de que o processo evolutivo nos moldes da Terra, e tudo indica nos moldes gerais do universo, é um crescimento que se dá em coletivo, né? Na nossa interação uns com os outros. E a gente lembra, você trouxe essa questão muito bem, em termos assim, do quanto os principais desafios têm a ver com as interações com as outras pessoas, né? Desde o berço, né? Desde a interação com a mãe, com o pai, com os irmãos. Começa dentro do ventre materno. Dentro do ventre materno. E é curioso, né, na medida que o Espiritismo nos ajuda nisso também, nós, apesar de virmos para a próxima existência, nós trazemos uma herança de relacionamentos prévios,
muitos deles mal sucedidos, mal construídos, outros bem realizados, outros sem maior tendência esta ou aquela. Então, ao mesmo tempo que nós nos vemos numa nova programação, numa nova existência, colaborando nesse processo, nós estamos trazendo uma história nossa, muito antiga, multimilenar, né, nós diríamos, e ao mesmo tempo uma história multimilenar de todos aqueles que interagiram conosco antes. Isso vai desaguar na vida nova. E nós nos lembramos, se eu posso trazer uma questão que é da física, né? Existe uma experiência linda para um dia talvez nós desdobrarmos, que é a experiência de Jacobo Grinberg Zilberbaum, um físico mexicano, há 30 e poucos anos atrás, fez uma experiência em que ele coloca dois amigos para pensarem um no outro durante meia hora. E aí ele coloca um numa sala, num prédio, outro numa outra sala, num outro prédio. Cada um dos dois com eletrodos num aparelho de eletroencefalografia. Pois bem, e aí ele faz mais uma outra coisa para testar se o pensamento é radiação eletromagnética, como André Luiz sugere, em diversos momentos da série dos 13 livros, ou, como ele supunha, algo de natureza quântica, e aí não descrito pelo eletromagnetismo clássico. E aí, porque ele queria testar isso, ele coloca cada um dos dois amigos dentro de uma gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é uma blindagem eletromagnética perfeita. Nada sai e nada entra de eletromagnetismo. E aí ele faz o seguinte, chama-se estimulação por luz estroboscópica, que é aquela luz pulsante, piscante. Ele estimula um deles. Quando ele estimula visualmente com aquela luz piscante, o que acontece? O eletroencefalograma muda num padrão que reage àquele estímulo visual. Instantaneamente, sem haver nenhum vínculo de fio condutor ou de qualquer ligação com o outro amigo, o eletroencefalograma do outro muda instantaneamente e no mesmo padrão. Ou seja, pensar 30 minutos um em relação ao outro estabelece algo insondável, que não é eletromagnético clássico, mas é algo cósmico. Isso, na verdade, descrito pela física moderna, é um fenômeno quântico, que nós chamamos de entrelaçamento. Tem a ver com o colapso da função de onda e umas coisinhas bonitinhas do que a gente chama da não localidade da física moderna, que é a física quântica. Ou seja, nós interagimos, nós somos uma grande família, nós somos uma humanidade, não é? Na verdade, um rebanho em que Jesus é o divino pastor. De tal maneira que tudo que acontece com cada um, de alguma maneira, repercute no todo. Não é um todo apenas um bloco de gente, ou de indivíduos, ou espíritos, ou almas. É no sentido de que todo o progresso que alguém possa fazer eleva a humanidade inteira, mesmo que um salto quântico para o que há de melhor. Tanto quanto quando alguém age criminosamente e contraria as leis de Deus, não retrograda, porque isso não existe, mas tem um perispírito mais denso e desce. E quando alguém desce, descemos todos. Então, essa é uma visão interessante para nós. A ideia do valor de nós nos esforçarmos para fazermos o que é certo, de acordo com as crenças, as religiões, o conhecimento, a ciência, porque a ciência tem uma contribuição, ainda mais a ciência recente, inestimável, no sentido de dizer, olha, isso interessa, isto não.
não enveredemos de novo por este caminho, porque do contrário, a doença chegará, mais cedo ou mais tarde. Enveredemos pelo caminho que nos traz essa questão que você trouxe, que é do relacionamento sadio, da interação benéfica, de nos darmos as mãos, de sermos fraternais, solidários, empáticos, generosos. Então, essa ideia do amor fraterno universal é algo que permeia o universo. Tem a ver com o fluido cósmico universal, porque é fenômeno divino, né? Então, o Espiritismo tem nos dado, gradativamente, toda uma ideia melhor da realidade. Só que nós temos dificuldade de colocar isso em prática. Inclusive, porque aí Sérgio, vem o homem velho, não é? O homem que já transgrediu dentro da sua inércia para o bem. traz uma bagagem consciente que tem um predomínio, muitas das vezes, Fora- sobre o consciente, né? Fora, Aguinaldo, aquela condição espiritual invisível que não quer o progresso e a felicidade. E são contrários à saúde, ao bem e ao Cristo. Quando a gente pensa, Sérgio, nós emitimos uma onda e ela vai até o objetivo e ela retorna para nós. Então, somos responsáveis até pelo nosso pensamento. Tudo que nós pensamos, segundo a Joana de Ângeles, nós temos 90 mil pensamentos por dia. E cada pensamento emite uma onda e vai ao seu ponto onde aquele pensamento endereçou e volta para nós. E não tem como emitir um pensamento sem que ele tenha um mecanismo plasmático, que ele tenha criado algo em cima daquele pensamento. Não tem. O pensamento partiu, ele vai gerar uma consequência. Se o pensamento for bom, ele vai até o destino, resolve ou procura atender aquele desiderato e depois ele volta para a gente e vai nos envolver. Pensamento bom. Mas se emitirmos um pensamento ruim, via de regra, contra os inimigos ou contra aquelas pessoas que nós não temos simpatia, e às vezes até desejando o mal para essa criatura, se ela não estiver muito preparada, ela sofre as consequências, mas esse pensamento volta para nós e nós vamos receber a consequência desse pensamento. Então, fala para nós, Sérgio, sobre a importância da responsabilidade que a gente tem que ter em todo instante em que a gente pensa. Na verdade, esse é o grande desafio, não é? E enquanto você comentava sobre essa questão, eu me lembrei de novo de Jesus. Quantas vezes ele disse aos apóstolos, aos 12, aos 72 discípulos e aos 500 da Galileia, como no livro Boa Nova, Humberto de Campos traz, a importância do orar e vigiar. Porque a prece desinteressada, não é quando nós conseguimos a melhor condição de frequência vibratória daquilo que nós pensamos, desejamos, vibramos e irradiamos em consequência, né? O pensamento, na verdade, ele não é uma coisa que gera ondas, ele, na verdade, os pensamentos são ondas, né? Seja de fenômenos locais da física clássica ou de fenômenos não locais da mecânica quântica. E a ideia, né, de Jesus preconizando a prece, ele, melhor do que ninguém, sabia da nossa condição, né, no sentido de miserabilidade espiritual, né, espíritos andrajosos, muitas vezes. Ele sabia muito bem que mundo era esse. Ele construiu o mundo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, tem um momento que ele se refere à Terra, quando a Terra ainda era incandescente, como se ela estivesse se resfriando, saindo de uma condição, de um grande bloco, lá da ideia do Big Bang. E ali ele traz para nós a ideia de que Jesus de Nazaré recebe há 4,5 bilhões de anos, naquela altura, essa missão, não é? Essa incumbência de Deus, no sentido, olha, esse é o mundo que você vai administrar,
gerando as leis fisiomagnéticas, biomatemáticas, tudo aquilo que geraria a natureza e a possibilidade de que aqui viessem bilhões e bilhões de filhos de Deus fazer certos estágios do progresso evolutivo. Então a gente lembra, né, a ideia de que nessa condição do orar e do vigiar, ele dizia com todo o conhecimento de causa: olha, quem vive aqui é um rebanho de espíritos com muitas dificuldades, né? Egressos, às vezes, até de outros orbes, como a ideia de capela e outras questões, reunidos aqui para fazermos o progresso que não havíamos feito. Então, quer dizer, a oração é talvez a condição mais linda de uma edificação de pensamentos elevados que o ser humano é capaz de fazer, independente de credo, independente de crença, portanto, ou de profissão de fé, né? A ideia de uma ligação que, às vezes, nem dependeu de algo formal, de uma crença, de uma religião ou de um templo qualquer. Tanto é que os nativos, não é? Aqueles que eram os verdadeiros seres que cuidavam e viviam em várias regiões da Terra, eles tinham as suas condições de ligação espontânea, natural, com os deuses ou Deus e com os espíritos envolvendo toda aquela sua realidade. E a outra questão é a questão da vigilância. Então você trouxe algo super importante. Nós não temos cuidado disso. E como nós não cuidamos, nós vivemos consequências. Escolhas vêm de pensamentos. Atitudes, decisões vêm desses mecanismos que são, ao mesmo tempo, intrínsecos de cada espírito e, ao mesmo tempo, do que nós recebemos deste mar, na verdade, um oceano de pensamentos onde nós estamos inseridos no dia a dia, que é a psicosfera da Terra. E a gente também sabe que a psicosfera da Terra é uma psicosfera densa, escura, em função de tudo que já se vivenciou aqui. E fazemos sintonia com ela. Exatamente, e que não se dissipou ainda, e que tem origem nos confrontos, conflitos e guerras da nossa história. Então, o orar e o vigiar parece uma coisa assim muito religioso, mas está na essência da vida. Por isso Jesus preconizava, não é? Não existe nada mais, vamos dizer assim, útil para o nosso processo de recuperação das nossas enfermidades, que nós valorizarmos os ensinamentos de Jesus, que estão contidos nos evangelhos. Tem duas situações, Sérgio, em que ele disse assim: eu sou a videira, vós sois os galhos, né? Se não estiverdes ligados em mim, não produzireis bons frutos. E Jesus é o caminho, ele é o modelo, conforme está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Então, como seria importante o pessoal estudar um pouco mais sobre o Evangelho, sobre Jesus? Fala um pouquinho da importância, independente de religião, esse enfoque ao estudo do Evangelho. Uma vez que Jesus já disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Ele deixou isso muito claro. Nós não temos saída, a não ser conhecer o Evangelho, vivenciá-lo, para a gente poder adquirir esse amor estuante. E isso é medicina. É medicina curativa e é medicina preventiva. Ou seja, se nós somos os enfermos, ele é o médico sublime, guia e condutor da humanidade. E quanto por cento, Sérgio, estuda o Evangelho? Para valer? Muito poucos, muito poucos. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho da importância do pessoal estar estudando um pouquinho mais o Cristo. Claro. Porque E nós temos, fica difícil. Nós temos, assim, essa oportunidade, não é? Uma boa parte do mundo, de um modo geral, é cristão, não é? Uma parte muito pequenina é cristão espírita, se é que nós podemos nos referir assim. Bastaria que nos referíssemos espíritas, né? Porque o cristianismo está
na intimidade da doutrina espírita, em todas as questões, e essa foi uma preocupação de Allan Kardec, que nós tivéssemos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para que ninguém pudesse duvidar da relação do Espiritismo com Jesus. E a ideia de doutrina espírita como consolador prometido. Então, no âmago da doutrina espírita está o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje, porque era essa, vamos dizer assim, a intenção da espiritualidade superior, que nós pudéssemos conhecer o Evangelho agora sem os riscos de uma interpretação equivocada pelas limitações humanas que nós tínhamos e o fizemos no passado e nós temos ainda hoje. Então, nós temos no livro de Kardec e nos desdobramentos por Emmanuel e por outros autores o conhecimento do Evangelho explicado de uma maneira que ficou muito mais fácil nós o entendermos. E uma vez entendermos aquelas lições imorredoras, nós pautarmos, reconhecendo o valor daquilo tudo, pautarmos dentro do possível e cada vez com maior empenho e motivação, vamos dizer, as nossas vidas, cada minuto, cada pensamento, cada período de tempo da nossa existência, nos moldes que Jesus nos sugeria. Então, o orar e o vigiar está na base disto, porque o pensamento é a base de tudo. Você citou a ideia de que, né, na verdade, nós estamos participando desta vivência entre todos, neste entrelaçamento, pelo pensamento. Por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec se refere, o principal atributo do espírito imortal é o pensamento. Como é que nós vamos cuidar disto? Orando, leitura edificante, meditação. Hoje, se nós pudéssemos envolver essa temática, se não hoje, mas no futuro, a importância da meditação e da oração em medicina. Hoje nós temos grupos de trabalho, tanto na psiquiatria como na cardiologia, pesquisas por colegas trabalhando espiritualidade e doença e saúde. Se você, há um mês atrás eu fiz isso, você coloca no site de pesquisa de artigos científicos em medicina, você coloca a palavra spirituality, espiritualidade, você tem 10.000 artigos. Se você coloca spirituality and health, que é saúde, você tem 7.000, mostrando para nós que a medicina hoje vem se debruçando sobre esta harmoniosa fronteira em que você tem questões tipicamente espiritualistas, meditação e prece, tem a ver com espiritualidade de um modo geral, e não apenas nos moldes das raízes espíritas, de tal maneira que hoje nós vamos reconhecendo o valor dessas questões que são ligadas a pensamentos e sentimentos. Querem ver uma outra coisa linda? Gratidão e medicina. A gratidão que nós temos no dia a dia, elas mudam o nosso cérebro. Isso já foi visto em estudos muito bem controlados, metodologicamente falando, do ponto de vista científico, em termos de ressonância nuclear magnética funcional, o que muda no cérebro com o sentimento de gratidão. Vejam que curioso, hoje nós podemos prescrever que cada um tenha, por exemplo, um caderninho. E ao final de cada dia, nós coloquemos a data e lembremos algo de que somos gratos do que nos tenha acontecido naquele dia. 3 a cada dia, 3 por dia. E a ideia qual é? Isso é uma receita a bem da nossa saúde mental, e se é mental, é espiritual e com repercussões orgânicas. Então, se a gente pensar no Evangelho que tinha a ver com a sua colocação,
a ideia de que evangelho é receita médica. A gente pode pensar assim, né? Receita médica para a cura, para efeito terapêutico quanto aos males que nós já trazemos do passado e que existem hoje em cada um de nós e que vão envolvendo diagnósticos variados ao longo da vida, quando é o caso, mas também a ideia de que o evangelho é receita de medicina profilática ou preventiva, que são os termos que nós usamos. Então, ao mesmo tempo que nós somos herdeiros de todo um passado de todos, e nosso também, nós temos o evangelho como bússola, como norte da bússola, como a receita do Cristo. Quem é o médico que assina o evangelho? Né? E que carimba, ele carimbou inúmeras vezes. Nós é que não soubemos valorizar aquilo que ele deixou como uma receita maravilhosa para o nosso progresso e para a conquista futura da nossa felicidade. Bom, o tempo está nos cobrando, já temos aí 1 hora de programa, mas vamos finalizar falando um pouquinho sobre a fé. Porque a fé é aquela certeza de que aquilo é real, de que aquilo é concreto, e isso dá para nós uma força além do comum. E a gente sabe que dentro da medicina, muitas doenças, como Cristo já havia dito naquela época, a tua fé te curou, dentro da medicina, muitas vezes a gente vê a pessoa de ter fé, eu vou ficar curado, eu tenho a certeza de que lógico, muitas das vezes é uma presunção, mas esse pensamento positivo, como tem contribuído para a cura das doenças? Fala um pouquinho sobre a fé para a gente encerrar o nosso programa. Olha, Aguinaldo, é claro que essa é uma questão também muito própria, né? E a ideia de que quando a pessoa experimenta essa crença na sua condição de recuperação, isso é um elemento que muda o mental do paciente, né? E essa mudança mental para melhor, ela gera pensamentos saneadores, pensamentos e irradiações, lembrando que da nossa condição mental, né, na medida que nós pensamos, isso tudo banha o nosso mundo celular. A partir do vórtice, ou centro de força coronário, antes disso partir mundo afora, para fora de cada um de nós, contemplando a realidade exterior, aquilo banha a nós mesmos. Então, a fé tem a ver com um padrão um tanto melhor, a benefício da nossa condição biológica também, biológica e perispiritual. Não é? A fé no sentido de que a terapêutica proposta é boa, é a melhor que nós conseguimos, a ação do médico, dos demais profissionais de saúde, todo esse todo que envolve a medicina contemporânea, de melhor qualidade, quando alcançável, a favor de cada um de nós. Isso conta muito, mas eu não consigo deixar de lembrar de que fé é uma palavra que vem de uma origem grega, que significa fides. E fides tem a ver com a ideia de nós seguirmos e fazermos aquilo de fidelidade. E a fidelidade do fides é a fidelidade às leis de Deus. É a fidelidade, eu diria, por valorizar a figura sublime de Jesus, aquilo que é o que ele sugeriu a cada um de nós, sugerindo aos apóstolos, sugerindo aos discípulos, sugerindo aos enfermos das multidões que ele cuidava amorosamente, né? Então, a fidelidade também é no sentido de nós cumprirmos fielmente as leis de Deus. E isso, claro, vai sempre ser um elemento útil para sanarmos as dificuldades íntimas, profundas, e, ao mesmo tempo, de novo, algo preventivo para o futuro. Muito bom. Encerrando o nosso programa, eu agradeço a participação de vocês,
convidando-os para quarta-feira que vem estarmos aqui novamente, falando sobre outros assuntos. E queria agradecer mais uma vez, Sérgio, a sua participação foi muito interessante, muito rica, tantas informações maravilhosas, e entendendo que a medicina do futuro será a medicina do espírito. Nós vamos esquecer do corpo e vamos pensar no espírito, porque quando o espírito está saudável, o corpo também, logicamente, estaria recebendo o reflexo dessa saúde espiritual e não teríamos as doenças que hoje temos. Então, finaliza o programa para nós com uma mensagem dentro desse contexto para que nós tenhamos uma saúde plena, física, psicológica e espiritual. Muito bem, Aguinaldo. Essa é uma questão que envolve tudo que se conversou hoje e nós acho que devemos mesmo valorizar os ensinamentos que temos recebido mais recentemente para que nós pudéssemos entender melhor esses mecanismos, nos conhecer melhor diante de toda uma experiência longa de vida, lembrando que cada vez que nós renascemos, nós o fazemos diante de todo um movimento de amor a benefício da humanidade inteira, mas que começa beneficiando cada um de nós, né? Então, que nós estudemos, que nós possamos aprender, valorizar aquilo que é todo um conteúdo de esclarecimentos que a espiritualidade superior nos tem dado, para que a gente acelere um pouco mais essa marcha evolutiva, ainda claudicante, porque em função dessa caminhada nós temos adoecido com muita frequência. Gostaria de agradecer também ao Aguinaldo, à equipe, agradecer a presença e a audiência de todos vocês, que nós possamos continuar nos encontrando, trabalhando esses temas que, de certa maneira, têm a ver conosco e nos interessam bem de perto. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado. Olá, meus amigos, notícia boa, a nossa televisão já está no ar com algumas adaptações iniciais que estamos fazendo. Já estamos gravando nossos programas para entrar na transmissão da televisão e para isso eu preciso muito de vocês. Temos um jantar árabe para o dia 23 de maio, com show, música ao vivo, comida boa. E eu espero que vocês participem conosco. Eu preciso da participação de vocês. Adquira os convites através dos nossos canais de divulgação. Entre em contato conosco, venham participar. Além do que, de uma comida boa, temos o ambiente, que vai ser maravilhoso. Com a presença de vocês, com a vibração que emana dos nossos corações, estaremos numa noite muito feliz. Venham, participem conosco.